Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos conversar sobre esta questão do banco de questões que nós vamos passar agora para vocês. Paralelogramo. Na figura a seguir, ABCD é um paralelogramo, ou seja, é um quadrilátero cujos lados opostos têm o mesmo comprimento e são paralelos. Além disso, o segmento BE tem comprimento 6 e os segmentos CD e DE têm o mesmo comprimento. Qual o comprimento do segmento FG? Para resolver essa questão, nós vamos precisar de alguns conhecimentos, como congruência de triângulos, semelhança de triângulos, retas paralelas cortadas por transversais. E se você não está muito por dentro desse assunto, eu vou deixar duas sugestões aí que estão no nosso canal, que eu comentei sobre todos esses assuntos. A minha sugestão agora é que você dê uma paradinha, tente resolver o problema e depois nós vamos ver uma das soluções possíveis com o professor Marcelo. Então vamos a mais um problema de geometria, onde eu vou mostrar uma das soluções possíveis, né? Problemas de geometria podem ter vários caminhos, várias ferramentas para se chegar ao mesmo lugar. Então aqui, o que eu fiz? Fiz a figura para a gente visualizar, tá? Problemas de geometria, a figura ajuda demais a gente a elaborar uma estratégia para chegar na resposta. E anotei as hipóteses do problema. O que são as hipóteses do problema? É tudo aquilo que o enunciado garantiu para a gente que é verdade. Tá? Então isso a gente chama de hipótese. A partir daí, tudo que a gente for descobrindo já são ferramentas de estudo, coisas que a gente estudou e está utilizando para resolver o problema. Então o que ele nos deu de hipótese? Primeiro, que ABCD é um paralelogramo. Tá? O que o paralelogramo tem de legal? Ele tem os lados opostos paralelos, além disso, os lados opostos possuem o mesmo tamanho. Tudo bem? Então a gente pode até anotar aqui, ó, que AB é paralelo a CD, assim como o BC é paralelo ao AD. Outra informação que ele nos deu é que BE mede 6. Tá? Então, se pegar a medida do B até o E aqui embaixo, eu encontro a medida 6. Ele não deu uma unidade de medida, só deu o número. Tá? Então, bem teórico. Além disso, ele disse para a gente que o segmento CD é congruente ao segmento DE. Eu já marquei aqui na figura, ó, CD e DE. Eu coloquei dois tracinhos em cada um para indicar que eles têm a mesma medida. Isso ajuda muito porque nós vamos trabalhar muito com o visual da figura. E essas marquinhas já mostram para a gente uma congruência ali. Então, na hora de elaborar a estratégia, eu estou vendo que os lados são iguais e não estou dependendo apenas da escrita que está aqui. O que ele quer saber? Ele quer saber quanto que mede de G até F, que eu já assinalei com a letra X, porque eu gosto de colocar a letra X onde eu tenho que descobrir. Assim, quando eu encontrar o valor de X, eu sei que eu cheguei no final do problema. Eu vou tentar alguma coisa por semelhança de triângulos, tá? Porque dentro do paralelogramo ali, provavelmente eu tenho uma semelhança de triângulos. Mas não é só no visual que a gente pode conquistar isso. Além disso, se eu for resolver por semelhança de triângulos, eu preciso de mais elementos. Está faltando coisa aqui para eu resolver esse problema. Então eu tenho que buscar mais medidas. Tudo bem? Primeira coisa que eu vou usar é o fato de ABCD ser um paralelogramo. Por quê? Os lados opostos têm a mesma medida. Eu já vi que CD é congruente a DE. Mas eu também sei que CD é congruente a AB. Então eu vou complementar essa informação aqui, ó. CD é congruente a DE, que por sua vez também vai ser congruente a AB. E eu vou marcar com dois tracinhos, tá? Estou fazendo com cor diferente para vocês saberem que aqui já não é mais hipótese, tá? O que eu estou marcando em preto já são as deduções dos nossos estudos. Bom, retas paralelas cortadas por transversais sempre determinam para a gente ângulos congruentes. E o paralelogramo é formado por retas paralelas. Então, por exemplo, este ângulo aqui, que eu vou identificar com um tracinho,
ele vai ser congruente a este ângulo aqui. Tá? Eles são alternos internos, eles estão entre essas paralelas que eu estou mostrando aqui com a minha mão, tá? Cada um de um lado. Então são alternos internos. Acabamos de descobrir então que o ângulo ABF é congruente ao DEF. Agora, aproveitando essas mesmas retas paralelas cortadas pela transversal AD, eu também vou concluir que este ângulo, que agora eu vou marcar com 2 tracinhos, tá? Ele tem a mesma medida deste. Também são alternos internos com relação à reta AD. Então aqui vamos complementar que o ângulo BAF ele é congruente ao ângulo EDF. E por que isso foi interessante para a gente? Olha só, se você olhar o triângulo ABF e o triângulo DEF, eles são triângulos congruentes, pelo caso ângulo lado ângulo, tá? Olha só, ângulo lado ângulo, ângulo lado ângulo idêntico nos dois. Então, os triângulos, mais uma informação aqui, os triângulos ABF e o triângulo DEF são congruentes. E com isso, eu descubro que de B até F tem a mesma medida de F até E. Tá? Então, se de B até E tem 6, de B até F tem metade de 6. Ou seja, acabamos de descobrir que o segmento BF mede 3. E aí eu posso complementar na minha figura que esse pedacinho de B até G é 3 menos o x. Tá? Simplesinho, porque se do B até F mede 3 e eu estou fazendo menos x, o que sobra fica aqui. Tá? Então 3 menos o x é esse pedaço de B até F. Agora vamos olhar para aqueles dois triângulos que eu chamei a atenção lá no começo. É aqueles que eu estou desconfiado que vão ser semelhantes. É o BCG e o FAG. Tá? Eu não sei nada sobre eles por enquanto, mas tem dois ângulos ali bem interessantes. Olha só. Esse ângulo aqui, que agora eu vou ter que marcar com 3 marquinhas, ele é igual a esse aqui, ó. 1, 2, 3. Por quê? Retas paralelas, BC e AD são paralelas, cortadas pela transversal BE. Isso gerou ângulos alternos internos novamente, ok? E eu tenho um outro ângulo ali que é idêntico nos dois triângulos, e esse é bem óbvio, porque é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eles são opostos pelo vértice. Tá? Então vamos marcar essas duas conquistas aqui, ó. Então eu tenho que o ângulo GFA é congruente ao ângulo CBG e, além disso, o ângulo BGC é congruente ao FGA. E com isso, os triângulos BCG, ele é semelhante, esse é o símbolozinho de semelhança que nós estamos usando, esse é o de congruência. Então, 3 traços retos, congruente. 2 retos com um tio em cima, semelhante. Então, ele é semelhante ao FGA. Triângulo FGA. Pelo caso, ângulo. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui nos nossos triângulos congruentes, que é o ABF e o DEF. Se eles são congruentes, todos os seus lados têm a mesma medida, os lados homólogos.
Nós já vimos desde o começo que o AB era congruente ao ED. Depois nós utilizamos o fato do BF ser congruente ao FE, que aí nós descobrimos que de B até F a medida é 3. E agora nós temos o fato de AF ser congruente a FD, ou seja, ele é metade de AD, certo? Só que AD é o mesmo que BC, tá? O que eu descobri então? Que de A até F eu tenho metade do que de B até C. Tudo bem? Vamos anotar isso então. Olha só. Nós descobrimos que AF é congruente ao DF e BC ele é 2 vezes maior que o AF. Tá? O BC é igual ao AD, mas como a AF é metade de AD, então ele é 2 vezes o AF. Bom, já temos algumas informações bem importantes, né? Por exemplo, se eu chamar aqui de Y, ó, de A até F de Y, aqui tem que ter 2Y, ele tem que ser o dobro. E sabendo disso, nós vamos montar uma relação de semelhança entre os triângulos que nós já vimos aqui, BCG e FGA. Vamos lá. Vou começar pelo de baixo aqui. A F está para BC, assim como GF está para BG. Tá? Então, estou pegando os lados homólogos. Para quem tem dificuldade em identificar os lados homólogos, vá pelos ângulos. Ó. Por que o x é homólogo ao 3 menos x? Porque ele está compreendido entre o ângulo de 3 marquinhas e 4 marquinhas. E lá também, ó, 3 marquinhas e 4 marquinhas. Então eles são homólogos. Por que o y é homólogo ao 2y? Eu tenho 3 marquinhas aqui, 3 marquinhas aqui. Desse lado eu não sei nada, desse lado eu não sei nada. Quer dizer, é aquele ângulo que está faltando, que eu apenas não identifiquei. Mas eles são iguais. Então vamos lá. Trocando aqui os nossos segmentos pelas suas medidas, o AF é o que a gente chamou de Y e o BC é o que a gente chamou de 2Y. Isso tem que ser a mesma coisa que GF, que é o X, dividido por 3 menos X. Você pode até estar falando, professor, o senhor misturou duas letras aí e com uma equação só a gente não vai descobrir a medida das letras. Mas aqui eu só utilizei a letra Y porque eu já sabia que esses lados eram homólogos, tá? Se aqui mede 10, por exemplo, lá mede 20. Então se aqui mede Y, lá mede o dobro de Y, tá? O que vai acontecer aqui? O Y vai sumir. Ó, já cortei o Y de cima com o Y de baixo. Então o que vai ficar? Vai ficar para a gente que 1/2 é igual a x sobre 3 menos x. E aí sim a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Então como é que a gente continua? 2 vezes o x tem que dar o mesmo valor que 3 menos x vezes 1. 3 menos x vezes 1 vai ficar 3 menos x. Agora nós vamos consertar a nossa equação. Vamos trazer esse x para o lado de cá, para deixar todos eles juntos. Então, mais um passo aqui. Esse menos x vai vir para cá somando. Então, vai ficar 2x mais x igual a 3. Ou seja, 2x mais x vai dar 3x, que é igual a 3. E aí nós vamos chegar no valor do x, né? 3 vezes o x está dando 3. Então, o x só pode valer 1. Aqui o x é igual a 1, que é a medida que nós estávamos procurando para responder o problema. Então, resposta do nosso exercício, de G até F a medida é 1. É isso aí, pessoal. Para resolver problemas de geometria, nós temos que ter conhecimento, ferramentas, né, para resolvê-los, e temos que ter organização.
Além disso, o visual é muito importante para que a gente tire as nossas ideias. Então tente resolver esse exercício com outro método. E se você quiser, comente como é que foi a sua resolução. Se você tiver dúvidas ou sugestões, também pode deixar aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Professor Marcelo, deixo um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.